Olá, gente, tudo bem? Agora a gente vai passar para falar sobre como são denominados os músculos, então por que eles recebem os nomes que têm e quais são os principais músculos do nosso corpo da parte anterior e da parte posterior. Muito bem. Então, como que são denominados os músculos? O nome deles, vocês têm que colocar na cabeça de vocês, que ele tem que indicar alguma coisa, tá? Direção, tamanho, formato, função, que é o movimento. Então, ele vai indicar alguma coisa. Tá? Então, o nome da maioria dos músculos esqueléticos contém combinações de pelo menos duas raízes de palavras de suas características distintas, tá? Então, ele vai mostrar, vai dar pistas do que ele faz no próprio nome. Como, por exemplo, o padrão dos fascículos musculares. Lembra que a gente viu o padrão lá? Se ele é peniforme, se ele é orbicular, tá? Se ele é reto. Tá? O tamanho, se ele é grande, se ele é pequeno, máximo, mínimo, peitoral maior, menor. Tá? A forma dele, então, orbicular da boca, tá? Orbiculando, tá? Ao redor da boca. Então também está indicando isso. A ação. Músculo flexor dos dedos. É um músculo que vai flexionar quem? Os dedos. O número de origem. Bíceps braquial. Então, ele tem dois tendões de origens. Tá? Tríceps braquial. Tem 3 tendões de origens. Quadríceps femoral. Tem 4. A localização. Quadríceps femoral. Ele está onde? No fêmur, tá? Bíceps braquial. A artéria braquial que está passando aqui. Está onde? No braço. Então, também denomina, também dá a dica do local. Aí, locais de origem e inserção. Por exemplo, músculo externo cleidomastoide. Então, ele tem fixação aqui, ó, no externo, na clavícula cleido. Então, externo, cleido, mastoide. O mastoide é um processinho, uma pontinha óssea que a gente tem aqui no osso occipital. Então, esse músculo, ele tem 2 tendões fixados. Os tendões deles estão fixados aqui e aqui, certo? Então, ele está indicando aonde que está fixado essa musculatura. Aí, o livro traz para vocês uma tabelinha bem interessante que resume basicamente todos esses nomes de características que podem surgir nos nomes dos músculos. Vamos ver eles rapidinho aqui e depois vocês peguem, gente, e estudem de forma mais calma, para que vocês possam ver, porque eu não coloquei aqui para não ficar muito longo, para que vocês possam ver, por exemplo, direção, tá? Direção basicamente é a orientação dos fascículos em relação à linha mediana do corpo, tá? Então, se eu falo que ele é reto, a linha mediana do corpo, lembrando, está dividindo o corpo em lado direito e esquerdo, 2 lados iguais. Se ele é reto, as linhas musculares têm que estar paralelas à linha mediana, tá? Então, um exemplo dele é músculo reto do abdômen. Se vocês forem lá na figura 11, 13, B e C, vocês vão enxergar o músculo reto do abdômen. No final aqui vocês vão ver ele, mas eu não vou falar específico de cada nome. Eu vou citar de forma geral e vocês já tenham a lembrar o porquê que é reto, porquê que é transverso, porquê que é oblíquo, tá? Transverso. Então, se reto é paralelo, transverso é perpendicular. Tá? Então, ele tem que estar perpendicular à linha mediana. A gente tem também no abdômen um músculo chamado músculo transverso do abdômen, que as fibras estão nesse sentido. Oblíquo. Oblíquos são fibras que estão na diagonal, tá? Em relação a essa linha mediana. A gente tem 2 músculos oblíquos no abdômen, o oblíquo externo e o músculo oblíquo interno do abdômen, tá? Quanto ao tamanho, tá? Relativo do músculo. Tem alguns termos que são semelhantes, por exemplo, máximo e mínimo. Ele refere que um músculo é maior e o outro é menor, tá? Maior e menor. Então, um é maior e o outro é menor. Por exemplo, onde é que vocês vão ver o máximo e mínimo? Tem o glúteo máximo, glúteo médio e glúteo mínimo. Qual desses glúteos vocês acham que tem uma musculatura maior? O máximo. Qual tem uma menor? O mínimo, tá? A gente tem o peitoral maior e o peitoral menor que fica abaixo dele. Então, qual que é maior? É óbvio, tá? Então, aqui está indicando que músculo é maior que o outro. Longo e curto, tá? Longo tem uma fibra, um ventre comprido. Curto tem um ventre curto, tá? Exemplo, músculo adutor longo, músculo adutor curto.
Então, são músculos que vão fazer a adução. A gente vai entrar lá na parte de articulação, que eu vou falar bem certinho para vocês o que é essa parte de movimento. Aqui eu vou citar daqui a pouco só, mas bem superficial, tá? Para que vocês entendam bem melhor qual que é essa função em relação a movimentos corpóreos. Então, só para vocês lembrarem que nós temos a adução e a abdução. A abdução é quando vocês vão abrir o braço, abrir a perna, abrir os dedos. A adução é voltando. A adução vocês estão aproximando isso de volta ao corpo. Vocês estão fechando os braços, fechando as pernas, fechando os dedos. Ok? Muito bem. Latíssimo. Latíssimo significa que o músculo ele é grande, ele é vasto. Ele tem uma área de cobertura bem grande. A gente tem um músculo nas costas desse jeito, vocês vão entender por que ele é latíssimo. Longuíssimo é porque a ventre dele realmente é muito longo, tá? Assim como o longo. Magno também indica que é um músculo grande, tá? E vasto também indica um tamanho grande para esse músculo. A gente tem o músculo da coxa, chamado vasto lateral, que ele é realmente bem importante. Vocês, inclusive, vão utilizar essa musculatura para poder fazer administração de imunização e fármacos. Quanto à forma, gente, esses músculos eles podem ser deltoide, tá? Deltoide a gente tem um exemplo do músculo aqui, ó, do ombro. Delta é uma letra grega que parece que na verdade não parece não, é um triângulo. Aí o músculo deltoide ele tem a base superior aqui e o ápice voltado para baixo, parecendo realmente um delta, tá? Trapézio também refere-se a uma forma geométrica trapezoide. A gente tem um músculo bem aqui nas costas, que ele tem essa forma similar aí a um trapezoide. Serrátil significa serrilhado, então tem vários ventrezinhos pequenos, parecendo dentes. Tá? A gente tem aqui, ó, no homens malhados, dá pra ver melhor. Então, nessa parte lateral do corpo, a gente tem esse músculo serrátil. Ele auxilia em respiração forçada. Romboide é similar a um losango, então a gente tem um romboide maior. Tá? Orbicular é que está circundando alguma coisa, tem o orbicular da boca e o do olho. Pectíneo é que tem a forma de uma pera, tá? Mito tem a forma de um pente e piriforme tem a forma de uma pera, tá? Músculo quadrado é quadrangular e o grácil é um músculo bem fino estirado, ok? Então todos eles aqui estão indicando a forma. Então, ó, grácil, quadrado femoral, que é a forma e o local, localização. Platismo aqui é plano, certo? Piriforme, pera, pectíneo, pente, orbicular está circundando, enfim, todos esses músculos estão indicando a sua forma. Outra indicação do nome, ação, tá? Quanto à ação, é o que o músculo vai fazer. Então, o que ele pode fazer? Ele pode fazer flexão e extensão. Flexão quando aproxima a angulação. Extensão, movimento contrário, quando esse ângulo aumenta. Então, isso daqui é flexão, isso daqui é extensão, tá? Pra frente, isso daqui é flexão, voltou a extensão. Vai mais para trás ainda, hiperextensão. Agora, a gente tem outro movimento contrário, abdução e adução. A abdução, abriu, vamos fazer polichinelo. A abdução, a adução. Abriu os braços, fechou os braços. Abriu a perna, fechou as pernas. Abriu o dedo, fechou o dedo. Tá? Então, lembra aí, gente, é o AB, abrir. Tá? Então, é de abrir, de afastar da linha média do corpo. E adução é um movimento contrário. Levantador e abaixador. Tá? Levantador vai levantar alguma parte do corpo e abaixador contrário. Não estou dando os exemplos, né? Flexor radial do carpo, tá? Ele vai flexionar o carpo. Extensor unar do carpo, faz o contrário. Abdutor longo do polegar, vai abrir o dedo, tá? Adutor longo, vai fechar o dedo. Levantador da escápula e abaixador do lábio inferior. Levantador da escápula faz isso que eu acabei de mostrar, tá? E abaixador do lábio inferior vai abaixar o lábio. Muito bem. Supinador e pronador. Eles vão virar a mão anteriormente ou posteriormente, certo?
Esfíncter são musculaturas que estão circundando algum orifício e fechando esse orifício. Então, a gente tem esfíncter anal, tá? O esfíncter no orifício nosso externo da uretra. Tensor são músculos que enrijecem uma parte do corpo. O exemplo, o tensor da face lata, a gente vai ver ele depois. E rotador são músculos que giram em torno do seu próprio eixo. A gente tem músculos rotadores no corpo também. Outra indicação, número de origens. Então, quantos tendões tem na origem daquele músculo? Bi, 2, tri, 3, quadri, 4. Então, bíceps, tríceps e quadríceps indicam 2, 3 e 4 origens respectivamente. Então, a gente tem o bíceps braquial, tríceps braquial e o quadríceps na coxa femoral. Quanto à localização, ele nem tá dando, ele tá explicando os nomes, porque olha só, gente, bíceps braquial, ele é bi, mas ele tá onde? No braço, tá? Quadríceps femoral, tá onde? Na perna. Então, isso aqui já é indicação de localização. Então, uma estrutura próxima a qual o músculo é encontrado. Exemplo, músculo temporal, tá sobre o osso temporal, tá? E origem e inserção, tá? É os locais nos quais o músculo se origina e se insere, que é o exemplo que eu dei do músculo externo cleidomastoide. Muito bem? Não é tão difícil assim. Então, se eu colocar um nome para vocês e pedir para que vocês indiquem quais são as características desse nome, é isso daí. Não é muito difícil. Quando os principais músculos do corpo, a gente vai ver a parte anterior e a parte posterior. Vou ampliar um pouquinho isso daí para poder enxergar. Então, eu vou citar de forma bem rápida, certo? Porque isso daqui a gente vai ver de forma mais explícita lá no laboratório, na parte prática, assim como os ossos. A gente tem aqui, ó, o músculo occipitofrontal, ele fica na parte da fronte e do occipital, então ele tem 2 ventres. Isso que vocês estão vendo aqui, ó, é a parte do ventre frontal. Então ele vai enrugar a testa, fazer aquelas expressões de preocupação, enfim, auxiliar as expressões faciais. Músculo nasal, ele tá aqui sobre o nariz. Tá? Agora vocês vão rir, mas enfim, é isso que ele vai fazer. Atividade física, respiração mais forçada, que eles precisam de um aporte maior de oxigênio, vocês vão abrir a asa do nariz. Aqui, ó. Tá? Então, quem faz esse movimento de abrir a asa do nariz é esse músculo. Músculo orbicular da boca, ele tá indicando aqui, ó, é a boca, não é o olho, certo? Então, lembrem disso. O orbicular da boca, ele vai movimentar os lábios, fazer protrusão dos lábios. Então, abrir e fechar dos lábios é ele que vai fazer. Abaixador do ângulo da boca é um músculo que está aqui nas laterais do queixo, tá? E ele vai fazer isso, que também é expressão facial, aquela coisa de choro, de nojo. Músculo platisma é um músculo bem superficial do pescoço, tá? Esse músculo auxilia em alguma parte de expressão facial e na mastigação. Músculo externo hioide é um músculo que está bem no meio do pescoço aqui, ó. Tá? São músculos que também auxiliam na movimentação de pescoço, na mastigação. Mastigação não, deglutição. Enfim, pescoço. Músculo serrátil anterior. Lembra que eu falei lá que parece serrinha? Tá aparecendo esses dois, mas ele tem mais, tá? Então, esses dois gominhos que estão surgindo aqui, ó, tem mais ali, eles fazem parte do serrátil. Ele auxilia na respiração forçada. Músculo reto do abdômen. Olha, as fibras deles estão nessa direção. A linha mediana do corpo, a linha sagital, tá bem aqui, ó, dividindo o corpo em lado direito e esquerdo. Tá? Então, ele está paralelo a essa linha. Já o músculo oblíquo externo, olha, a linha está nessa situação, nessa direção, tá? De forma na diagonal. Por isso, ele é oblíquo. A gente tem um músculo do braço aqui, ó, músculo braquiorradial. Acho que ele está melhor indicado em ordem do outro lado, mas é um músculo que está fazendo flexão do punho. A gente tem aqui na lateral da coxa não, do quadril, o tensor da face látea para movimentação de coxa, estabilização de movimentos, tá? O músculo ilíaco, tá? Bem próximo ao osso ilho, inserido no osso ilho também, que ele também participa de movimento de coxa. E o ilho psoas está mais aqui, que acho que dá para ver na próxima imagem, que também movimento de membro inferior. Partindo para este lado, a gente tem aqui, ó, bem em cima da superfície, lembrando que a gente não tem muito tecido nessa parte da calota craniana.
Então o músculo não tem muito onde se fixar. Assim nas costas também. Então aqui a gente tem uma superfície de tecido conjuntivo que vai fixar melhor essa musculatura. Isso se chama aponeurose. Então a aponeurose epicrânica não é um músculo, é uma membrana, um tecido conjuntivo que está envolvendo e protegendo e fixando melhor essas musculaturas. Músculo temporal é um músculo que está aqui, ó, na região do osso temporal, da orelha, tá? E ele auxilia também no processo de mastigação. Tem gente que consegue movimentar a orelha por conta dele. Eu não dou conta, não. Aqui tá certo. Músculo orbicular do olho. Do mesmo jeito que a boca, o músculo orbicular da boca abre e fecha os lábios, esse aqui vai abrir e fechar as pálpebras, tá? Os olhos, pálpebras, né? Músculo masseter. Masseter é fácil, gente. Coloquem a mão aqui na lateral de vocês. Abram e fechem a boca, como se estivesse mastigando alguma coisa. Vocês vão sentir uma bolotinha aqui, ó, bem na parte do ramo da mandíbula aqui, tá? Esse aqui é um músculo da mastigação. É o principal músculo da mastigação, tá? Um músculo bem forte. Músculo externo cleidomastoide. É esse músculozinho que vocês conseguem pegar aqui, ó. Tá? Se for retirado o platismo, a gente consegue visualizar o músculo externo cleidomastoide. Ele vai servir para poder movimentar o pescoço, ok? Músculo trapézio. Ele está aparecendo uma parte dele aqui, mas a maior parte dele é posterior. Vocês vão ver na próxima imagem. Tá? É um músculo para movimentação de membro superior, de braço e estabilização de movimento, de posição. É um músculo que a gente gera muita tensão nele também. Por isso que ele fica sempre em estado de semitensão, bem contraidinho, bem dolorido. Músculo deltoide, que eu tinha falado para vocês, ó, ele tem a base aqui e ele afunindo, formando um triângulozinho, tá? Que serve para abdução do nosso braço. Peitoral maior, se eu tenho maior, eu tenho menor, você vê o menor tá embaixo, tá? O peitoral também serve para movimentação de abdução de braço. Tríceps braquial, tá? E bíceps braquial. O bíceps braquial é anterior, o tríceps braquial é posterior. Esse serve para flexão de antebraço e esse serve para extensão de antebraço, tá? O braquial, ele é mais profundo. Se a gente retirar o bíceps, quem a gente vai ver vai ser o músculo braquial, que também é para extensão de antebraço. Pronador redondo. Agora a gente está indo para os músculos que vão fazer extensão e flexão de punho, tá? Então, pronador redondo é um músculo que está fazendo um pouco de estabilização de movimento também, mas mais flexão de punho. Bráquio radial, ele é essa voltinha aqui, ó, que vocês sentem. Tem gente que tem rapaz que faz academia que tem isso aqui bem definido, tá? Do lado do dedão, por isso que ele é radial, tá? Músculo palmar longo, pulei um. Músculo flexor radial do carpo. É esse músculo bem no meio, enquanto o palmar longo, ele tá um pouco lateral aqui, indo em direção aqui à una, tá? E por fim a gente tem na direção da una mesmo, do dedinho, os flexores superficiais do dedo, tá? Então os flexores superficiais do dedo vão mexer, fazer flexão dos dedos, enquanto os outros estão movimentando o punho. Muito bem. Na parte de membro inferior, a gente tem aqui, ó, mais dois músculos que fazem parte de movimento de coxa, que é o ilíaco e o psoas maior. É um ilíaco na lateral, o psoas maior, ele está bem mais interno aqui, estabilizando o movimento, tá? A gente tem aqui um músculo pectíneo. Essa musculatura aqui, ó, da face interna da coxa, eles vão servir para adução da coxa, tá? Enquanto outros mais laterais, eles vão servir para abdução da coxa, ok? Tipo o ilíaco. Então aqui a gente tem, ó, o adutor longo, face interna, tá? Opa, gente, foi mal. E aqui a gente tem o músculo grácil. Nossa, esses dois músculos são músculos dificílimos de trabalhar na academia. Muito difícil tirar a gordurinha dessa região em mulheres, pelo menos, porque a mulher tem deposição de gordura aí genética, tá? Músculo sartório, gente, é esse músculo bem compridinho que está atravessando toda a coxa. É um músculo que vai fazer rotação da coxa. É o músculo mais longo do nosso corpo, ok? Músculo vasto lateral, reto femoral, vasto medial e o intermédio, que não está aqui, o vasto intermédio, são os músculos que fazem parte do quadríceps femoral. Esse na frente aqui, ó,
é o músculo reto femoral. Este aqui na lateral é um músculo vasto lateral, um músculo extremamente importante também para vocês quando vocês forem aprender na administração de fármacos e imunização. É aí que vai ser feito, tá? E aqui, mais internamente, a gente tem o vasto medial, tá? Então, esses três que estou mostrando aqui, mais o vasto intermédio, são os músculos do quadríceps femoral. E aqui a gente está vendo ó, o tendão do músculo quadríceps femoral, tá? E dentro desse tendão a gente tem a patela, e ele está fixado aqui abaixo do joelho, ok? Na tíbia. Aí agora a gente parte para as musculaturas que vão fazer movimentação do tornozelo. Esses músculos são o músculo gastrocnêmio, é o músculo posterior que forma a batata da perna, tá? O músculo sóleo, que é um pouquinho mais interno, então tem que tirar o gastrocnêmio para enxergar esse sóleo. Aí aqui, ó, gente, a tíbia, a canela, vocês passando a mão na canela, vocês sentem essa tíbia. Do lado do dedinho, tem um músculo mais gordinho, mais com um ventre maior. Esse músculo é o tibial anterior, tá? E do outro lado a gente tem o sóleo, tá? Do lado do dedinho ainda, bem mais lateral, a gente tem o fibular longo, tá? E que eu pulei e acabei não falando, indo para o baixo, a gente tem aqui os flexores lunares do carpo, tá? Enquanto aqui a gente tem flexor, eu vou passar para outra parte que a gente vai ver os extensores neste lado. E a gente tem aqui, ó, duas musculaturinhas mais gordinhas na mão que servem para fazer a movimentação de dedo, que é o músculo tenaris do dedão e o músculo hipotenaris do dedinho, do quinto dedo, primeiro dedo e quinto dedo, ok? Aqui então, gente, de regra, de base, normalmente os músculos anteriores vão fazer flexão, certo? Então esse aqui faz flexão tibial anterior, faz flexão de tornozelo, tá? E os músculos posteriores, tipo o gastrocnêmio, eles vão fazer extensão, tá? Então agora são os músculos posteriores. Posterior que está mostrando um pouco da aponeurose, ó, essa faixa de tecido conjuntivo, a parte do ventre occipital que é bem menor do que o ventre frontal, músculo externo cleidomastoide, um pedacinho dele fixado aqui, ó, que seria um processo mastoide. Trapézio, que vocês viram lá só essa parte, mas o trapézio é toda essa faixa de musculatura aqui, ó, certo? O músculo deltoide, que envolve todo o ombro. O tríceps braquial, também estava mostrando lá um pedacinho dele, mas aqui está mostrando ele de forma maior. Também é muito difícil trabalhar isso daqui na academia. O ancônio, tá? A tríceps braquial é flexão de antebraço, certo? Agora a gente parte para os músculos que movimentam o punho. Então, normalmente, os que movimentam fazem abdução, adução, flexão, extensão de braço estão fixados aqui na porção superior. Os que movimentam o antebraço estão fixados aqui também no braço. Os que movimentam o punho no antebraço e assim por diante, ok? Então agora esse grupo muscular ele vai movimentar o punho. Então a gente tem o ancônio, o extensor radial do carpo. Vejam que a parte posterior agora não tem flexão, tá? Porque flexão são os músculos da parte anterior. Parte posterior são músculos extensores, tá? Então, extensão dos dedos, músculos extensor dos dedos, músculo extensor ulnar do carpo, do lado do dedinho aqui, ó. Músculo abdutor longo do polegar, bem pequenininho aqui, e músculo extensor curto do polegar, tá? Bem no finalzinho aqui do nosso antebraço. E do outro lado, a gente tem os músculos da escápula, que são músculos estabilizadores e movimentadores do braço, tá? Que é o infraespinhal, a gente tem o supraespinhal também, mas não consegue ver porque tem que tirar o deltoide e o trapézio. O redondo maior e menor, tá? Menor e maior, são músculos estabilizadores. Olha aqui o latíssimo dorso, como ele é grande, tá? Então isso aqui é o latíssimo dorso e essa parte branca aqui é uma aponeurose tipo da cabeça. Então o latíssimo dorso é um músculo estabilizador de postura, movimentação de tórax, posso dizer.
Músculo braquiorradial, a gente viu do outro lado, é esse aqui da frente, dá pra ver um pouquinho da parte posterior do braço. Faz flexão, certo? De punho. Músculo extensor radial longo do carpo, tá? Do lado do dedinho. Oblíquo externo, tá pra ver melhor lá na parte, na imagem da frente. Músculo flexor ulnar do carpo, é esse músculo aqui, ó, que tá bem na lateral, por isso que ele tá dando pra ver também aí. E aqui, gente, a gente tem o glúteo médio e o glúteo máximo. Para ver o mínimo, teria que retirar esses daí. Tá? Então, os glúteos são estabilizadores e movimentam coxa, ok? E na parte da perna, a gente vai ver aqui ainda, ó, músculo plantar, gastrocnêmio, que também deu pra ver alguma coisa no outro. Tendão do gastrocnêmio, o sólio atrás do gastrocnêmio, então eles estão movimentando o tornozelo aqui, tá? Glúteo máximo, já viram. O grácil já viu, então abdução e adução de coxa, tá? Ó, o abdutor magno, aqui na lateral, tá? Semitendíneo no meio, tá? Então, a extensão de perna. Músculo bíceps femoral. Bíceps femoral, ele é subdividido em dois tendões, que não estão mostrando no segundo aqui, mas ele tem duas partes. O trato iliotibial, também na lateral da coxa aqui, tá? O semimembranáceo, tá bem nessa região aqui atrás e aqui. E a fossa poplítea é um espacinho que a gente tem atrás do joelho, por onde passa uma artéria chamada artéria poplítea. E por fim, o músculo sartório, dá pra ver um pedacinho do tendão dele aqui, mas ele é um músculo que é mais anterior. Então, gente, esses são os músculos, os principais músculos superficiais do corpo. Um ou outro a gente falou que é um pouquinho mais profundo, certo? Para vocês gravarem, vocês têm que lembrar, vocês têm que olhar e ler. E eu vou pedir uma tarefinha para vocês também hoje à tarde, beleza? Um beijo, queijo e até a próxima.